mais de 40 anos de estrada, a história da Protege já deve ter se cruzado com a sua. E nas ruas? Os carros fortes da empresa transportam dinheiro e valores para 13 estados e mais o Distrito Federal. Mas as atividades do Grupo Protege vão além, assim como a presença da empresa em outras unidades da federação. Nesta edição do programa, a gente conversa com o presidente do grupo, Marcelo Batista de Oliveira. Por aqui, ele nos conta como transformou uma empresa de apenas 10 funcionários e 6 veículos em um grupo com 21 mil empregados e um faturamento de 1 bilhão e 200 mil reais. Olá, Marcelo, muito obrigada pela presença. Queria saber, em primeiro lugar, como que se deu o interesse por esse setor de segurança quando esse assunto não estava bem em voga? Eu trabalhei como diretor de uma grande empresa do meu pai, foi um dos pioneiros no negócio de vigilância, né? E nesse momento, essa empresa de meu pai, ela não gostava, não queria essa questão do transporte de valores, né? E eu, por volta do 79, alguma coisa assim, eu então vislumbrei que isso poderia ser um mercado. Mas por que o seu pai tinha essa resistência a esse mercado? Então, a gente, exatamente pela baixa criminalidade, né, que era um outro momento, a gente não achava que essa questão de transportar numerários era importante, né? Sim. Pelo menos meu pai, a visão dele, né, que era um grande empresário, pessoa que eu amei muito, e foi um grande empreendedor no setor, né? Mas eu vi aí um erro de vocação nele e acabei exatamente tirando as minhas economias de Juiz de Fora, né? E vendi o que eu havia feito, as empresas que eu havia feito, que não eram pequenas, né? As empresas com as quais eu fui sócio, elas tinham já 2 mil homens naquela ocasião. Sim. Vendi essas economias e vim para São Paulo e tive que, para montar um transporte de valores, eu tive que comprar uma empresa, porque a lei ela autorizava apenas 40 empresas e a autorização vinha da Secretaria de Segurança de São Paulo, ou aliás de todos os estados do país, né? E aqui em São Paulo só era permitido 40, e havia uma à venda, né? E eu a comprei e com isso comecei o processo Protege. Em qual situação que estava essa empresa? E eu sentei com esse cidadão que pouco entendia dessa empresa naquele momento e falei, olha, a sua empresa está tomando prejuízo e eu gostaria de comprar, só que eu não tenho dinheiro para fazer isso, né? Aí ele chamou o diretor dele e o diretor dele acusou isso, falou, realmente, a empresa é uma bomba, ela não tem, ela está dando prejuízo e tal. Aí ele virou para mim e falou, por que você quer comprar? Eu falei, olha, eu acho que eu sou do ramo e eu gostaria de correr o risco de comprar a empresa. Enfim, ele me vendeu a empresa por 5 anos, eu achei isso uma maravilha, né? Como que era a infraestrutura e a mão de obra nessa época? Os veículos não eram blindados? Ah, uma bela questão. Os veículos eram blindados, né? Nós temos mania de copiar americano, né? Mas naquela ocasião nós chegamos a ter um carro que era blindado com as paredes em concreto, É né? mesmo? E o carro pesava absurdo, né? Passado esse momento do carro com blindagem de cimento, né? Nós fizemos um carro também muito pesado, porque nós tínhamos que botar vidro duplo, blindagem dupla de contra-tiro, né? E os tiros estavam vazando naquela ocasião, nós não tínhamos essa proteção. E a blindagem dupla era muito peso que entrava na carcaça desses 608 que nós utilizávamos na época, né? Era um carro para 6 toneladas, só de vidro e composição e tal, pesava quase isso. Nossa. Pesava perto disso, pesava umas 4 toneladas, né? Sim. E aí entrava o pessoal e mais dinheiro, o carro simplesmente era um carro que fadado a andar uns 2 anos e está morto, né? E eu tive a oportunidade, indo a Israel, consegui, passeando por lá, ver um kibutz. E me chamou a atenção a formatação de um kibutz. E nesse momento, esse kibutz fazia uma blindagem para carros oficiais, né, de executivos para a Alemanha, como BMW, essas coisas. E tinha o vidro opaco que a gente fala, né, de uma blindagem que não só não atrapalhava a visão de quem estava dirigindo, como também dava a segurança necessária para o nível 5. Né? Eu fiquei enlouquecido com aquilo, mas eu não queria fabricar aquilo de jeito nenhum. Nível 5 é o mais alto? Nível 5 é o que segura as armas de calibre hoje que tem mais acesso aos bandidos. Aliás, os bandidos têm mais acesso, né? Que é o R15, essas coisas, né?
Então eu não queria fabricar mais nada, porque eu já tinha tomado uma observação no passado. Falei, a indústria é para quem é do ramo, né? Mas eu trouxe e o mercado absorveu. Em relação a esses profissionais, já eram pessoas que estavam dando sopa no mercado, foi difícil preparar? Nessa ocasião, quando a gente colocava os guardas, né, eles sequer sabiam que era exatamente uma arma. Não existia treinamento, não existia absolutamente nada. É botar a arma e ir para o banco. E com o trabalho nosso, né, da própria Protege e tal, eu por volta de 87, alguma coisa assim, eu criei uma empresa, uma escola, né, chamada Provig, que ela faz os treinamentos desse pessoal. Essa formação, entendeu? Isso, essa foi a transformação que era necessário fazer. E se enquadrou a um projeto de lei que o guarda tem que ter um nível de treinamento adequado, ou seja, ele tem que saber atirar num estande de tiro, ele tem que saber defesa pessoal, ele tem que saber um pouco do direito jurídico, né, de algumas coisas, do direito dele, o que ele pode ou não fazer, né? E nós então entendemos que seria naquele momento muito oportuno a gente fazer uma escola de treinamento e hoje devemos ser uma das únicas empresas que tem o serviço, que tem escola própria, entendeu? Quais foram as outras empresas que acabaram também surgindo e fazendo parte do grupo? Nós fazíamos segurança nos aeroportos, ponto. Aí o governo criou uma portaria para que a Infraero, né, os aeroportos, não poderiam ter guardas internamente, né? Então criou-se empresas de handling, que é o caso da Proair. E eu, observando esse mercado, né, que eu já estava, basicamente, eu então fui facilitado por essa demanda, né, a necessidade desse serviço de handling, né? E hoje a gente tem uma empresa bastante importante que faz serviços aeroportuários, né, faz check-in, check-out, faz uma série de coisas correlatas ao transporte. Você me disse que vocês cresceram, surfaram aí na onda de alguns decretos, atravessaram momentos bastante diferentes da economia. Queria saber, na sua visão, Marcelo, quais foram os pontos assim realmente determinantes para a história da Protege? Eu não vi, juro por Deus, eu não vi passar nada complicado. Tivemos momentos assim de quase a gente quebrar, entendeu? Tivemos um problema muito sério de caixa e tal, mas tivemos solução. Sim. Esse é o ponto, né? A solução é o trabalho, né? Não adianta, essa diversidade a gente tem que estar buscando o tempo todo. O Brasil é grande, né? O momento é especial para ele, eu acredito e sempre acreditei. Houve algum momento que foi o turning point, a virada, vocês, enfim, deram uma olhada, vamos reestruturar tudo para gerir de uma forma que nos dê um retorno maior? Temos um fator bastante importante no nosso negócio, de dizer, pô, o que de fato mudou um pouco a questão do banco olhar para as empresas de transporte de valores. O Banco Nacional hoje não existe mais, mas à época ele nos terceirizou toda a tesouraria dele. Ele quis terceirizar. E na época eu me lembro que o presidente do banco, a primeira pessoa que ele conversava não era o vice-presidente, não eram os diretores, era o tesoureiro dele. Ele queria saber quanto dinheiro tinha no caixa, entendeu? E para surpresa minha, foi o banco pioneiro na questão da tesouraria. Ou seja, isso daí deu uma dinâmica aos bancos para o banco focar o que ele tem de melhor, que é negociar o seu dinheiro, né? Então o banco começou por aí, o Nacional e outros bancos então aderiram a fazer com que as tesourarias fossem a guarda do dinheiro, que é muito complicada, que precisa de segurança, que é um ambiente totalmente fechado, que não permite entrada de jeito nenhum e tal. Quer dizer, imagina todos os bancos com essa cabeça. Eles não tinham essa cabeça. Eles tinham a cabeça e tem que ter, claro, né, a cabeça de negociar o dinheiro, e não da guarda e da segurança dele. E isso foi uma expansão importante a partir do Banco Nacional, que nos deu uma visão diferente, e os bancos, então, entenderam que nós podíamos ser, de fato, os parceiros ideais para que eles pudessem movimentar melhor o dinheiro deles e não ter tanta preocupação com segurança, roubo. O que vocês têm aí pela frente como plano? Olha, eu acho assim, o nosso plano e meta de crescimento, a gente está entendendo que o próprio país tem um crescimento vegetativo que a gente acha importante.
mas nós estamos começando a focar e com muito interesse nos nossos irmãos aí da América Latina. Estamos começando a pensar em botar um pé fora de casa, entendeu? Eu acho que a gente tem e aprendeu muito com o que a gente vem fazendo e provavelmente se a gente tiver chance, né, porque nem tudo a gente consegue fazer, mas o primeiro passo é começar a ver a nossa expansão em aquisições, que a gente até então cresceu organicamente, mas aí para fora a gente tem que pensar em aquisição. E provavelmente eu vá caminhar nesse sentido. E já tem alguma empresa que está no radar aí de vocês? Vocês estão olhando com mais cuidado? Olha, eu não posso te dizer, né? Mas nós estamos olhando. Nós estamos olhando para os países vizinhos e a gente acha que tem bastante oportunidade aí. E a gente pode esperar alguma novidade para esse ano ou é um plano para um prazo um pouco mais estendido? Então, Marcelo, eu penso que eu gostaria muito de dar essa notícia esse ano, entendeu? Mas a negociação é muito complicada, né? Tem o vai e volta, né? Eu tenho due diligence, né? Tem umas tantas outras coisas, né, que complicam, mas quem sabe? Em relação a mercados mais maduros, o que ainda falta no Brasil? Existe alguma coisa que vocês querem implementar que seria uma novidade por aqui? Olha, existem muitas coisas, né? Nós estamos trabalhando agora com um caixa, um cofre, né, que a gente loca esse cofre para comerciantes que não querem correr o risco de guardar esse numerário. E a gente então loca esse cofre e isso é uma oportunidade boa para supermercados pequenos, para postos de gasolina, né, para correio, né, e estamos até com muito sucesso. Sim. Nós estávamos pretendendo vender uns 200 esse ano, já vendemos 100 e eu acho que isso aí vai emplacar. Alguma meta concreta para esse ano que você pode divulgar aí para a gente, de repente, em relação a faturamento? Então, a nossa projeção, né, o ano passado, nos remeteu a um crescimento de 20%. Eu achei muito bacana, né? Mas esse ano, com a retração de que todo mundo está falando, a gente está muito em dúvida do que poderá acontecer, né? A gente não está tão otimista assim, infelizmente. Eu gostaria de estar aqui te dando um baita número, porque é o que todos nós da empresa esperamos. Mas a gente tem uma meta bastante arrojada, a gente quer chegar a um faturamento rápido aí de 1 bilhão e 400, alguma coisa assim, né? Mas vamos ver, são perspectivas que só cabe a Deus, né, da gente poder chegar lá. Marcelo, você nos contou aí dessa sua queda pelos serviços. Aqui na sua sala dá para ver que também você tem um pezinho na pecuária. É isso? Me conta um pouco mais sobre essa história. Aí eu poderia ficar contando para você uns 5 dias, no mínimo. Mas é assim, eu, de fato, por volta de 2000, eu pude me dar ao luxo, que o primeiro nível de formação que eu queria, e meu pai não permitiu, era ser agrônomo. Ele estava certo e eu estava errado, porque eu não entendo nada de plantio, né? O meu negócio é com genética, eu amo genética, né? Então, em 2000, a gente criou uma fazenda no Mato Grosso de 40 mil hectares, cerca de 20 mil cabeças de gado, um lugar lindíssimo. E a gente hoje tem um setor bastante bom, né? Nós adquirimos 50% de um grande criatório chamado Naviraí e nos ajudou, nos deu um empurrão grande. E nós estamos hoje com 20 touros em Central vendendo sêmen e fazendo aplicativos de genética, né? E hoje a gente já indica, a gente já vê a genética nossa com marcadores moleculares, com marcadores para o que se quer de peso no mercado e tal. Então eu acho que um dia nós podemos fazer uma entrevista só da água. Só sobre isso. Então fica prometido e marcado aqui tá entre bom. nós. Ok. Marcelo, foi um grande prazer. Muito obrigada pela entrevista. Espero que a gente aí se encontre em uma outra oportunidade.